Temos falado muito hoje sobre a importância da experiência do cliente nos negócios, né? Pois olha, no Rumo Certo de hoje, vamos além deste conceito. Vamos falar de um outro termo já bastante comum no mercado, chamado Customers Centric, que nada mais é do que o cliente como centro nas decisões dos negócios. E aí eu convido o especialista no assunto, está aqui comigo Marcelo Demarque, que é especialista em gestão de negócios e empreendedorismo, inovação. Marcelo é também diretor de operações da CTC, que é uma empresa de consultoria em TI. Marcelo, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você hoje, Sebastião. Todo nosso, que bom. Obrigado por aceitar o nosso convite. E vamos falar desse termo tão importante e cada vez mais necessário de ser adotado nas empresas, eu imagino. Mas antes, Marcelo, queria conhecer um pouquinho da sua trajetória e o trabalho que desenvolve hoje na CTC. Conta aí pra gente conhecer um pouquinho mais de você. Eu comecei a minha carreira, já tem quase uns 30 anos aí. Eu comecei na área de tecnologia da informação, atuando em consultorias especializadas em segurança da informação. Depois atuei muito tempo na área bancária, sempre com segurança da informação. Aí eu mudei para consultorias e sistemas, gestão de projetos e gestão de pessoas. Trabalhei em diversas consultorias aqui do Brasil e consultorias internacionais. E estou há 4 anos na CTC, nessa posição de diretor de operações. A minha formação é em tecnologia, tenho pós-graduação no Mackenzie e tenho 2 MBAs, aí, um pela FIA e um pela FGV. Maravilha, conhecido. E aí a CTC, então, é uma consultoria, né? Isso, uma das 150 maiores consultorias do Brasil e atua em todos os ramos, né? Ela começou com toda a parte de infraestrutura lá, no comecinho até com cabeamento, e hoje a gente atua em todas as áreas de TI, né? Desenvolvimento de software, infraestrutura, gestão de ambientes, com aí um pouco mais de 1.000 pessoas hoje no nosso quadro. Maravilha. Vocês estão em São Paulo, né? Matriz São Paulo. Isso. Tá. A gente tem funcionários espalhados no Brasil inteiro, né? Os nossos principais polos são São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, que é onde tem o maior volume de pessoas, mas a gente abriu uma frente nova agora no norte, lá no Pará, e já tem uma quantidadezinha aí de umas 30, 40 pessoas lá. E temos pessoas espalhadas no Brasil inteiro. Maravilha. E se tratando de tecnologia, é isso, né? É preciso... A gente faz muito suporte. A gente faz muito suporte técnico, né? E nossos clientes sempre têm alguma unidade fora de São Paulo e das grandes capitais, a gente tem que ter gente lá. Maravilha. Vamos lá para o que a gente se propôs, então, falar de gestão de pessoas, eu quase que diria aqui, tendo também o cliente aí como parte dessa gestão. E aí a gente fez referência a esse termo que no mercado é conhecido, mas ao mesmo tempo pode-se dizer, um termo novo, Marcelo, Customers Centric. Me diga o que é exatamente, qual é a diferença de outro também que se fala no mercado, que é o Customers Success, é isso? Me explica um pouquinho desses termos em inglês, o quanto na prática como eles atuam, como se pode atuar. Perfeito. O Customer Centric é um termo relativamente novo, mas é um conceito antigo, né? É você realmente colocar o cliente no centro das decisões e priorizar as decisões que você toma na empresa, sempre focado no seu cliente, sempre colocando ele como o quanto vai ser afetado, o quanto vai melhorar a vida dele. Então o termo é novo, mas o mercado usa isso e aquele senhor que tem a vendinha lá já sabe do freguês há muito tempo e já cuida e sabe o nome e conhece a pessoa e sabe onde mora. Só que com o advento da tecnologia e o volume de clientes que a gente tem, mudou um pouco esse jeito de tratar o cliente, e aí muitas empresas começam a esquecer a importância do cliente, e nesse ponto que acho que veio o Customer Centric para sanar isso, falar, não, o cliente, se ele não estiver no centro das decisões, as coisas não vão dar certo. Dentro do Customer Centric, a gente aborda 3 grandes pilares, que é o Customer Success, o Customer Experience e o Employee Experience.
O Customer Success, aí já é um conceito mais recente, que é a gente estar preocupado com o sucesso do nosso cliente. Então, a gente vai além de simplesmente esperar prestar um bom serviço para o nosso cliente, mas a gente espera que esse bom serviço que a gente preste para ele faça com que ele cresça, faça com que ele tenha mais lucro, mais rentabilidade. Então, o Customer Success, ele olha além, é como o nosso produto ou serviço, e ele foi criado basicamente para produtos, então startups focam muito em Customer Success, mas como esse nosso produto vai ajudar o cliente a crescer, vai ajudar o cliente a rentabilizar, a ter mais valor agregado, é o pilar do Customer Success. O pilar do Customer Experience, ele olha para a experiência que o cliente tem quando ele está na sua empresa. Então, o quanto ele está sendo bem atendido, o quanto ele está sendo ouvido, o quanto a jornada dele dentro da sua empresa, com o seu produto ou com o seu serviço, está sendo satisfatória para eles. Então, tem muitas pesquisas e um acompanhamento forte do cliente para isso. E aí, o Employee Experience, ele termina esse tripé entendendo que se o nosso colaborador não tiver uma boa experiência com a nossa própria empresa, como é que ele vai prestar um serviço de qualidade ou vai prestar uma experiência legal para o nosso cliente? E aí é o terceiro pilar, que é cuidar do nosso colaborador para que ele cuide melhor do nosso cliente. Ô Marcelo, e aí a gente está falando deste modelo aplicável tanto de empresa para empresa, B2B, de empresa para consumidor, é mais ou menos isso? E tem estratégias diferentes para cada modelo, é isso? Para cada definição que se quer? É isso mesmo. E também de cada produto que você usa. Então, quando você... por exemplo, empresas muito focadas em produtos, e a maior parte das startups atuam assim, o Customer Success ele é mais aderente. Tem uma linha do Customer Success que diz que o Customer Success pode ser usado para qualquer tipo de serviço que você preste, né? Ou seja um produto, seja um serviço propriamente dito. Mas, normalmente, ele é mais adequado para quando você atua em produto. Quando você é uma empresa de tecnologia como a gente, os nossos colaboradores estão prestando serviço para o cliente, muitas vezes dentro da casa do cliente, o Customer Experience ele faz um pouco mais sentido, porque eu não tenho problema em ter contato com o meu cliente. Meus colaboradores estão lá dentro prestando serviço no dia a dia para ele. Então, assim, como a gente trata, como a gente valoriza, como a gente acompanha, como a gente está preocupado com o negócio do cliente. Então, acaba indo mais para essa linha. E ele pode ser tanto tratado B2B, como você comentou, como B2C também. Quando a gente vai na linha de B2C, aí a gente precisa de um ferramental muito grande. Não tem como a gente falar de um Customer Success B2C sem a gente ter um ferramental apoiando. No nosso caso, como uma empresa de tecnologia, com os nossos colaboradores dentro do cliente, eu já preciso menos de tecnologia para fazer esse serviço. E eu preciso mais dos meus colaboradores preocupados com isso. Então muda um pouco de empresa para empresa. Não, ótimo, Marcelo. Fico aqui lhe ouvindo e fico querendo trazer isso para o dia a dia, assim, para a gente sair do conceito exatamente. E na prática, como é que é? Como é que a gente adota essas estratégias? É claro que é muito complexo, é grande, né? Complexo no sentido da importância que tem, mas dá para a gente pontuar em algumas ações que possamos usar aí desse modelo para que já tenha algum resultado, eficiência no dia a dia? Como é que funciona? Tá, sim. Vamos lá. O Customer Centric, a grande dificuldade de implementar um Customer Centric direito foi o que você falou, não é bem um investimento, porque eu entendo que o custo até é relativamente baixo para uma empresa, mas é uma mudança de cultura. E mudança de cultura é uma coisa muito difícil de ser implementada, né? Ela leva muito tempo para ser implementada e você depende muito de treinar e capacitar as pessoas que você tem, né, os seus colaboradores, e criar processos e mecanismos para acompanhar e medir se isso está indo bem. O que eu sugiro, que foi o que eu comecei a fazer assim que eu entrei na CTC, começar criando uma pesquisa. Então, tem uma pesquisa muito simplesinha e fácil de ser implementada que chama NPS, que é o Net Promoter Score.
onde você faz uma única pergunta para o seu cliente, com ele podendo dar uma resposta de 0 a 10, e ele pode colocar um comentário que ele quiser, que não é obrigatório. E nessa pergunta, você faz para o seu cliente o quanto ele recomendaria a sua empresa para um colega, ou um amigo, ou um parente. E ele tem que dar essa nota. Quando você recebe essa pesquisa de volta, você recebe 9 e 10 sendo um cara que é um promotor da sua marca, é um cara que vai defender e vai querer que a sua empresa entre em outros lugares. 7 e 8 é uma pessoa que é neutra, ela nem vai te defender, mas também não vai atuar como um detrator. E de 0 a 6 é considerado um detrator da sua marca, é alguém que, se possível, vai falar que não, que essa empresa não é legal. Também, quando a gente começa a implementar essa pesquisa, a pesquisa ela é uma coisa simples de ser implementada, rápida, só que a informação que volta é uma informação muito rica. Então, se você pegar essa informação e acompanhar o desenvolvimento e criar planos de ação para melhorar esses pontos, você vai vendo ao longo do tempo essas notas melhorando. E aí, isso é bastante gratificante. E é uma forma bem simples de começar um processo desse. E você tem visto bastante resultados interessantes nesse sentido, porque eu imagino o desafio que é também da relação aí com o consumidor, né? Porque se o cliente não entrar no processo, não participar, também não tem resultado, e aí a gente volta à questão da cultura também. A gente, enquanto consumidor, tem participado desse processo também. Como é que você tem visto? Olha, essa é uma grande dificuldade de qualquer pesquisa que você vai fazer, né? Fazer com que a pessoa responda. A gente, com o tempo, foi aprendendo que a gente tem que insistir um pouco. Então, essa pesquisa vai por e-mail, com um link simplesinho para ele fazer. Ele não gasta 1 minuto para responder, mas mesmo assim tem muita gente que não responde. Aí a gente insiste por WhatsApp ou liga para a pessoa e fala, por favor, responde, isso é importante para nós. Mas é assim que funciona, é difícil fazer as pessoas responderem. Hoje, na nossa pesquisa, a gente está nesse momento fazendo a nossa 10ª pesquisa de NPS. Hoje, a gente tem um grau de respondentes aí um pouco maior do que 50%. Mas quando começou, era na casa de 18%, 20% de pessoas que respondiam. E é importante não só para a empresa, como para o consumidor, né? Fazê-lo entender do quanto é importante. Você pode direcionar pelas suas preferências, enfim, até pela sua questão, sei lá, social, econômica, financeira. Mas, enfim, vamos fazer um intervalo rapidinho, Marcelo? No próximo bloco quero seguir mais com isso, para saber um pouco mais dessas estratégias, então, e de futuro ainda, né? A gente está falando de um negócio que está acontecendo já e usa muito da tecnologia. A gente tem muito ainda para explorar, eu imagino, quantas ferramentas que a gente tem no mercado e possibilidades de outras ferramentas que venham por aí. Quais são as estratégias, talvez, para os empresários, empreendedores, ou de que maneira, pelo menos, eles tenham que estar preparados, né, para encarar as possibilidades que vêm aí pela frente. Mas te convido para a gente fazer um intervalo rapidinho, tomar uma aguinha. Seguimos na conversa na sequência, tá bom? Tá bom, obrigado. E você de casa também, continue com a gente aqui. Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo, que bom ter você aqui conosco. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Seguimos na nossa conversa, hoje falando sobre a importância de colocar o cliente como o centro das decisões dos negócios. Continua comigo, é claro, Marcelo Demarque, fala lá de São Paulo, diretor de operações na CTC, uma empresa de consultoria em TI, e também com especializações em gestão, em empreendedorismo, em inovação, tem um vasto currículo e muito para a gente explorar aqui, né, Marcelão? Seguimos na nossa conversa e aí eu queria trazer ainda mais para a prática isso, Marcelo, o conceito aí de customers centrics para o dia a dia. Algum exemplo que você tenha de uma empresa que você tenha como cliente para a gente entender na prática o quanto isso é importante, o quanto isso pode dar em resultado? Tem, acho que eu consigo exemplificar assim. Pegar exemplo de algumas empresas que a gente atua hoje,
Quando você não faz esse trabalho, não está próximo do cliente, não ouve, uma coisa muito comum é você ter o famoso churn. O churn é o cliente não querer mais continuar sendo o seu cliente. Quando você faz essas pesquisas e você acompanha realmente isso de perto, né, você monitora e gerencia o cliente, a saúde desse cliente para você, claramente você diminui o churn, porque o cliente está sendo ouvido com antecedência. Quando o problema começa a acontecer, ele vai te informar e você vai poder tomar ações para corrigir isso. Obviamente, sempre existem problemas em operações, né? Mas a diferença não é em cima de você ter o problema, mas como foi a reação da sua empresa para ajudar o seu cliente naquela hora de dificuldade ou naquela hora de problema. Então, claramente, você diminui o churn e, obviamente, diminuindo o churn, você diminui perda de receita para a empresa. E existem diversas pesquisas no mercado onde o cliente satisfeito, ele compra mais. Então, você é um cliente Amazon, foi super bem tratado, suas encomendas chegam sempre em dia ou chegam até antes do prazo que você espera. O dia que você tem problema, você devolve a encomenda e não tem problema nenhum, não precisa pagar por aquilo. Faz com certeza que ele volte e queira comprar mais. Eu acho que todo mundo já teve experiências aí no mercado e fala, olha, eu só compro na Amazon, eu só compro no Mercado Livre. E aí tem algumas outras empresas que você tem uma experiência ruim, seu produto não chega, chega quebrado, tem uma dificuldade enorme para devolver o produto, você não compra nunca mais. Então, tem muitas experiências no mercado aí que essa satisfação e a experiência do cliente com a sua marca e com a sua empresa faz ele pagar até mais caro, mas ele sabe que ele não vai ter dor de cabeça com você. Mas é interessante, né? Porque hoje é tudo muito transparente também, é muito mais competitivo o mercado, né? Tem outras empresas que oferecem o mesmo produto. Num restaurante você vai, se não tiver uma boa experiência, por mais que, enfim, seja barato, como você diz, não é o preço que estipula, mas você não volta mesmo, né? É o atendimento e aí, como você falou no primeiro bloco lá também, a importância do engajamento, de toda a equipe preparada para isso, né? Então, há alguma resistência ainda nas empresas para entender isso e para executar isso, Marcelo? Eu digo, parece tão óbvio isso, né? Ter todo mundo junto, é um grande desafio, mas como é que a gente está nessa linha aí? A gente está já entendendo bastante isso? Eu digo, gente, enquanto empresa? É um desafio ainda, porque, assim, são muitas pessoas, né? Então, no caso da CTC, são mais de 1.000 colaboradores. Então, assim, eu pensar assim é relativamente fácil. As pessoas que estão mais próximas de mim, que são os meus diretos, é relativamente fácil. Espalhar isso para a minha estrutura inteira, com mais de 1.000 pessoas, e saber que aquele técnico de suporte que vai atender uma máquina ou vai consertar uma máquina, ou mesmo aquele analista de negócio que vai conversar com o cliente, ter essa visão e essa importância, ela é difícil. Como você comentou, a liderança é muito importante. Então, se a liderança não está engajada com isso, se a liderança não entende que isso é importante, aí não adianta, a empresa inteira não vai entender isso como uma coisa importante. Então, isso começa lá em visão, valores, e aí precisa ter a alta gestão entendendo isso como importância, discutindo essas questões no board, discutindo essas pessoas com seus diretos e fazendo sempre essa informação e essa visão descer para que todo mundo tenha a mesma visão. Mas não é fácil. Quero voltar lá para aquela questão do desafio de trazer o cliente para dentro desse centro das atenções, que não é uma responsabilidade só ou um resultado só da ação da empresa, mas que precisa dessa cooperação, dessa interação. Eu pergunto, a gente com a tecnologia que tem hoje disponível, com tantas ferramentas, elas são aliadas nesse processo, né? Ajudam, otimizam e tal. Mas não tem aí, Marcelo, uma relação muito da linguagem, da forma como você aborda. Eu digo para que essas pesquisas sejam bastante orgânicas, atrativas também, para a gente enquanto consumidor, para que eu entenda que aquilo é importante responder, porque para o processo todo é importante. Se o desafio é esse, a gente trazer para junto o cliente, para dar retorno ao cliente, a tecnologia ajuda até que ponto? Onde é que está mais o gargalo aí para a gente avançar nesse processo?
a tecnologia é importantíssima, mas ela vai depender. A tecnologia ela não é uma solução única para todos os problemas que a gente tem. Então, quando você fala de uma empresa, como você comentou, que é B2C, a tecnologia é tudo. Você não tem como falar com cada um dos seus clientes, né? Pensa numa Amazon, a quantidade de vendas que ela tem mensal ou por ano é impossível ela dar atenção individual para cada cliente. E aí entra o papel da tecnologia e ela é fundamental para que tenha esse relacionamento, para que ela entenda a satisfação de cada um dos clientes, né? Você termina de fazer a compra na Amazon, se você tiver uma Alexa, ela vai apitar lá amarelo, perguntando qual a avaliação daquele produto que você teve. E com isso, tem um processo interno para melhorar sempre, principalmente se você reclamar de alguma coisa. Quando você vai para uma linha B2B, onde você tem um volume menor de clientes, esse contato pessoal ele é muito importante. A tecnologia ajuda, ela facilita, ela simplifica o processo, mas você precisa realmente ter contato com os clientes. Aqui na CTC a gente tem uma política que a gente visita os clientes regularmente. Eu faço visitas a cada 2 meses, eu vou para fora de São Paulo e eu visito a maior quantidade de clientes possíveis para ouvi-lo, para estar próximo, para entender o que está acontecendo e para ele poder falar diretamente comigo tantos pontos positivos, que é ótimo, mas os pontos negativos também, porque eu volto com diversas lições de casa para cá para a gente melhorar. É importante a gente trazer isso, né? Porque a tecnologia facilita, claro, no processo, mas de certa forma pode afastar também, né? É quase como que voltar no tempo. Vamos conversar mais olho a olho, vamos trazer para junto essa conversa. E lógico, num volume grande, no B2C é bastante complicado, mas ainda assim é preciso a gente chegar a um ponto de que não seja tudo tão automatizado, talvez, né? Uma personalização de alguma maneira, que eu acho que a gente já trabalha um pouco nessa busca, nessa linha, né? Apesar de todas as facilidades das ferramentas tecnológicas, trazer para a humanização, para a personalização, de certa forma, é falar entendendo que você está, quem está ouvindo e está recebendo do outro lado, está falando com você mesmo, né? Porque é fácil a gente se perder no meio da tecnologia também, né? É um caldeirão que a gente está aí dentro, precisa, sim, atuar e usar da tecnologia, mas precisa que seja com eficiência, né? E eficiência só dá numa evolução, é mais do que fazer parte da tecnologia, mas é evoluir dentro desse processo, não é? A gente caminha nessa evolução aí, Marcelo? Caminha. Em Customer Success, ele prega para você classificar seus clientes em 3 tipos. Um cliente que é chamado de tech, que é esse que você usa basicamente a tecnologia para interagir com ele, porque é um cliente com um ticket muito pequeno e um volume muito grande de clientes. Aí ele tem um cliente intermediário, que é uma parte tech, uma parte já com outros processos, e tem o cliente, o grande cliente, que realmente é o cara que faz a diferença para aquela empresa, e aí é um tratamento pessoal, personalizado, VIP, né? E aí é o diretor que conversa com o diretor de lá e visita frequentemente. Então você consegue classificar isso e fazer um mix aí do melhor forma de atender cada um dos clientes que você tem. Maravilha. Que não percamos nunca esse contato com a tecnologia, importante. Sim, nos facilita. Hoje a gente só está conversando aqui, você de São Paulo e eu de Brasília, porque a tecnologia nos permite. Vamos disseminar informação, compartilhar conhecimento, mas sempre é possível. Eu lhe convido, quando vier a Brasília, venha até aqui para a gente conversar pessoalmente também. A conversa rende e muito mais também. Mas por hoje... Vai ser nós também. Mas por hoje a gente precisa encerrar por aqui, Marcelo. Obrigado pela sua participação. Sucesso aí no seu trabalho cada vez mais. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo com a gente de hoje também. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.